por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse ano, Senhor, por todas as suas maravilhas, bênçãos, cuidado, aprendizado, Senhor, crescimento. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, essa noite, conforme a tua palavra. Que essa palavra maravilhosa ganhe vida dentro de nós, nos transforma, Senhor, através do teu evangelho. Como o Senhor disse a Paulo: duro é para ti, Paulo, recalcitrar como os aguilhões. Não importa o quanto o coração seja duro, essa palavra tem poder para despedaçar o coração de pedra. Espírito Santo de Deus, fala o nosso coração, transforma-nos, Senhor, e nos faz humildes a cada dia, reconhecendo que sem ti nada somos, mas que precisamos de ti, Senhor, para qualquer coisa que nós venhamos fazer ou falar nessa vida. Que diminua, Pai, cada um de nós engrandeça o Senhor nessa comunidade. Que o teu nome seja conhecido através de nós, através, Senhor, da nossa vida transformada e da pregação do Evangelho. Fica conosco, Pai, nos guia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido, postei lá no grupo a apostila. Serão 3 apostilas, onde eu vou explicar o Evangelho completo. Depois, quando eu terminar as apostilas, eu vou gravar alguns vídeos no YouTube, no Instagram, também explicando o Evangelho completo. Depois de fazer as apostilas, gravar o vídeo, eu vou produzir um livro explicando de forma clara e objetiva o que é o Evangelho. O livro vai sair a 9h15 da editora, já falei, entrei em contato 9h15, com frete de R$10. Eu vou vender esse livro por R$10, não quero nada, porque é Deus que tem me dado, não quero nada que seja do Senhor, é R$1, não é minha sabedoria, não é meu conhecimento, eu apenas estou cumprindo um propósito que Ele me chamou, a missão que Ele me chamou. Eu não quero ganhar nada com isso. Já basta o ar que eu respiro, já basta a graça que Ele me dá de conhecer mais e mais o seu Evangelho e ser transformado pelo seu Evangelho. E por fim, no ano 2025, vamos criar uma escola do Evangelho. 2 dias de imersão na Bíblia, só estudo bíblico, leitura bíblica, para aprender o Evangelho completo. E essa primeira apostila que eu enviei fala da mensagem que você deve pregar para o ímpio. Essa mensagem. Então, se você tem dificuldade, ainda não pregar para uma pessoa que não é evangélica, leia tudo que está na apostila e você vai saber o pregar. A segunda apostila é o que você pregar para o crente, para aquele que já tomou uma decisão de seguir a Jesus. É o discipulado. O que é ser um discípulo de Cristo? Quais são as marcas do discípulo de Cristo? O que é ser um cristão de verdade? Essa mensagem não é ruim. Essa mensagem é para o cristão que já tomou a sua decisão. É a segunda apostila que ainda vou produzir. A terceira fala da restauração do cosmos, do universo, novo céu, nova terra. Deus não quer salvar apenas o homem, Deus quer salvar toda a sua criação. Romanos 8 fala disso: a criação geme e chora, aguardando a sua redenção, a sua restauração. Deus não vai jogar essa terra fora, Deus não vai jogar o planeta Terra fora, o universo fora, não, Ele vai restaurar. E nós vamos viver na eternidade com Ele, no novo céu e na nova terra. Então essas são as 3 apostilas. Então o que eu peço a você é que imprima, são apenas 5 folhas. Eu acho que uma impressão deve estar isso, não sei se é 50 centavos, R$1, a micharia. Porque esse investimento de R$5 no máximo
você vai fazer para imprimir essa apostila é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Você vai aprender o Evangelho, algo que vai determinar a sua eternidade, aonde você vai passar a eternidade, algo que vai mudar a sua vida. E tudo isso apenas por quanto? R$5. R$5 não é que eu compro na Copa. E a gente vai depois mais embora, sai da barriga. Mas essa mensagem não, ela me transforma. Então, já mandei para o grupo, os irmãos estejam imprimindo, estudando, deixando essa mensagem, decore essa mensagem, a ponto de você não precisar mais olhar na apostila onde é que está o versículo, você já sabe bem na Bíblia, mostrar o link, onde é que está. Deixa essa mensagem entrar em você. E aí, nós lemos um trecho de Paulo aos Romanos, e eu quero dizer que eu estava lendo um livro, A Formação de um Discípulo, bem pequenininho, o tamanho desse teu celular. Não terminei ele todo, mas eu li a introdução e o primeiro capítulo. E ali ele vai dizer a diferença de você ser um convertido e um discípulo. Deus não nos chamou para fazer convertidos. Deus nos chamou para fazer discípulos. E o que é um discípulo? É aquele que segue Jesus. É aquele que se parece com Jesus. É aquele que vai aonde Jesus manda ele ir. Faz o que Jesus manda ele fazer. Isso é um discípulo. E naquele livro ele diz: Deus me mandou ir para um gueto, uma favela nos Estados Unidos, uma igreja lá, pregar o Evangelho. E eu fui. E ele disse: aquele gueto tinha tanta desgraça, que para o povo que morava lá, a desgraça era comum. Eles não se espantavam com a desgraça. Eles não se espantavam com as mortes. Não. Por quê? Porque para eles a desgraça já estava ali quando eles nasceram. Então a desgraça daquela localidade para eles era normal. E aí ele relata algumas pequenas histórias. Ele diz que o menino que eu ensinava a Bíblia a ele, e eu olhei, ele estava correndo em cima dos vidros. E eu dizia: meu Deus, ele não corta os pés. Como é que ele consegue correr nos vidros e não cortar os pés? E veio uma pessoa e esfaqueou o peito dele. E ele caiu, morreu. E ele disse: eu fiquei gelado, trêmulo. Eu digo: meu Deus, ele morreu na minha frente, eu vi, eu presenciei a morte. Ele estava na igreja, eu estava ensinando a ele a Bíblia. E o povo que estava ali olhava para o pastor e dizia: isso acontece todo dia, pastor. É só mais um. Eles não se importavam com a morte do outro. Uma mãe com um filho recém-nascido, chorando porque não tinha comida, a mãe ficou tão agoniada que jogou o filho do primeiro andar e passou a cabeça dele e morreu. A outra mãe massacrou o filho, batendo na costela de tanta dor que ele estava sentindo, não tinha remédio para dar a ele, e ficou batendo na costela furou os pulmões e ele morreu. Crianças tendo filho do próprio pai, do tio. Era esse contexto que Deus enviou aquele pastor para pregar o Evangelho, era nesse meio desse povo. E ele dizia: você sabe por que eu fui? É porque eu queria ir. Poderia escolher outros lugares para pregar o Evangelho, mas Deus mandou ir para aquele lugar. E o discípulo não desobedece ao seu Senhor. O discípulo não questiona o seu Senhor. O discípulo obedece. Deus me queria ali naquele lugar desgraçado, mas Ele me queria ali.
disposto a fazer o que Deus manda, se você não está disposto a ir aonde Deus manda você ir, você ainda não é um discípulo. Você é só um convertido da igreja. Você é só mais um frequentador de culto. Você é só mais um consumidor daquilo que a igreja proporciona para você. Louvor, pregação, testemunho, alguma coisa na sua vida. Mas o discípulo não. O discípulo diz: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim aonde o Senhor quiser. Aonde o Senhor me mandar, eu irei. Isso é ser discípulo. E aí o apóstolo Paulo começa a Romanos 1 dizendo o quê, irmão? Eu, Paulo, ele é o quê? Servo, mas no original é escravo. Eu sou escravo de Cristo. O escravo obedecer a quem? Ao seu Senhor. Paulo está usando uma analogia de escravidão, porque os romanos viviam no império de escravidão, eles entendiam de escravidão. Paulo está dizendo: ei, vocês que vieram da escravidão se converteram, agora vocês ainda continuam escravos, só que agora é de Deus, e essa escravidão não traz dor. Você é escravo por amor, porque você ama Ele e é apaixonado por Ele. Nós somos servos. Paulo entendia isso. Quer ver? Tem uma passagem em Atos que a Bíblia diz que Paulo quer pregar no lugar e o Espírito impede ele. Não, aí não. Depois ele disse: vamos para outro lugar, o Espírito aí também não. Aí irmão, você quer pregar o Evangelho? Jesus disse: ir pregar o Evangelho. Aí você vai e o Espírito diz que é você não ir. Sabe isso aí? Aconteceu. Atos 16. Atos 16. Atos capítulo 16. Versículo 6 a seguir. Atos 16, 6 a seguir. Olha só o texto diz. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Quem impediu? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? Deus. Imagina aí, Jesus está subindo para o céu, ele olha para o discípulo e diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Paulo vai. Aí Paulo vamos lá para a Frígia e para a Galácia. Aí o Espírito chega e diz: não. O que é que você ia pensar? Ficou na minha cabeça. Aí você chegar ao Gabá e dizer assim: ó, você chegar, ei, vamos lá no tabuleiro pregar, e você dizer: vou lá nada, vou fazer o quê? Querendo fazer o que você? Você é frouxo. Deus manda você pregar o Evangelho? Por que você não quer ir no tabuleiro hoje? É loucura. Mas Paulo conhecia a voz do Espírito. O Espírito não queria que ele pregasse aí. E aí vem o versículo 7. Então chegando na fronteira da Mísia, outro lugar agora. Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não. Também não é agora. Agora não ficou doido. Eu quero ir para lá, o Senhor não deixa. Eu quero ir para ali também, o Senhor não deixa. O que é que está acontecendo, Deus? Versículo 8. Assim seguiu viagem pela Mísia até o porto de Troade. E naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia em pé suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Paulo não queria de jeito nenhum para a Macedônia, nem passou na mente de Paulo ir para a Macedônia. Paulo queria ir para a Galácia, Paulo queria ir para a Mísia, e normalmente passou a Macedônia.
Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar a palavra ali, o Evangelho. O Espírito agora me deu? O Espírito agora me deu? Não. Deus mandou a gente pregar o Evangelho a toda criatura? Mandou. Mas tem lugares que hoje o Espírito chama para pregar mais do que outros. Tem pessoas que hoje o Espírito clama que você vá lá mais do que outras pessoas. Quem sabe é o Espírito, irmão? Quem sabe é nós? Deus sabe que tem pessoas que vão morrer esse ano. E Ele quer que a igreja escute a voz do Espírito dizendo: vá lá. E aí a gente vai na casa de quem? Daquele que Jesus sabe que vai correr daqui a 30 anos, que vai ter muita chance aí. Aí que Jesus sabe vai correr daqui no final de dezembro, a gente não está sensível ao ouvir a voz. Uma vez nós estávamos no grupo de missões. Nosso motorista tinha casado, lua de mel. O carro tinha quebrado, não tinha dinheiro no caixa para colocar gasolina. Nos reunimos lá na casa de vó, orar na casa de vó, fazer uma oração. Oração comum. E o Espírito falou comigo: vamos na R8. Eu digo: meu Deus, vamos na R8. Eu digo: ó, cheguei para eles e disse: Jesus mandou nós ir para R8. Mas como é que não tem carro, tem motorista dinheiro? Ah, se Jesus mandou, é para um jeito. Chegamos na casa da galeria. O Everton tinha comprado um carro Fiat. Só ficou ali 5 dias também. Aí nós falamos: irmão, nós estamos querendo ir de novo, mas não tem carro, só dá o carro. Poxa, glória a Deus, mas não tem motorista, eu sou motorista. Não, mas ainda tem um problema, não tem a gasolina, eu não tinha a gasolina. É para sua glória. Aí fomos. Dividimos os grupos para R8 e outros para R7. Um dos grupos foi para R7. E quando chegou lá, bateu na porta da mulher e começou a pregar a mulher. E a mulher disse, começou a chorar. E aí o grupo não entendeu nada. Por que a senhora está chorando? Ela disse: eu quero ouvir de novo o que você disser. Você disse o quê? Aí o pessoal disse: não, nós estamos dizendo que Deus mandou nós vir para cá. Deus mandou vocês vir para cá. Que dia Deus mandou? Ontem à noite. Foi? E começaram a chorar. Mas por que a senhora está chorando? Porque ontem eu peguei uma faca para tirar minha vida. Eu disse: Senhor, eu só vou esperar até amanhã. Se o Senhor não enviar ninguém aqui, eu vou matar. E aquele grupo de jovens ouviu a voz do Espírito dizendo: vá pregar o Evangelho. Tem alguém precisando ouvir essa palavra. Aleluia. Naquele dia, não poderia ser depois, tinha que ser naquele dia. Quantas pessoas aqui estão orando dizendo: Deus, eu não aguento mais essa noite, me ajude, envie alguém na minha casa. E o Espírito está falando comigo, com você: escute a voz do Espírito. Não queira pregar o que você pensa que é bom aos seus olhos. Siga a direção do Espírito conduzindo o seu coração. Foi isso que aconteceu aqui, irmão. Pregar o Evangelho não é pecado, mas Deus sabia que Paulo precisava estar naquele momento na Macedônia e não nos lugares que ele queria estar. E ele foi sensível ao ouvir a voz do Espírito. Ele foi. O que aconteceu depois que ele foi? Eu vou falar no texto, versículo 11. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipe, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de
Se concordam que creio de fato no Senhor, venham e fiquem na minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Olha, Lídia se converteu. E se Paulo não vai com Silas, Lídia tem se convertido? Não. Mas Deus queria ter um encontro com Lídia. Quantas Lídias tem embalagem que Deus quer ter um encontro? Quantas Lídias? E algo interessante, Paulo disse o quê? Nós se reunimos ali em algumas mulheres e nós começamos a falar de Jesus. Não foi no culto, não foi na igreja, foi no dia a dia, irmão. Ele chegou com algumas mulheres, sentou com elas e começou a bater papo e disse: deixa eu falar um pouquinho de Jesus aqui para vocês. E falando de Jesus, aquela mulher chamada Lídia creu e foi batizada. Aí a gente hoje vai pegar o evangelho, precisa de um microfone, precisa de um púlpito. Eles são um artista, são estrela, nós somos servos. É no dia a dia que se prega o evangelho, é na roda de conversa com amigos, é na roda de conversa com parentes que a gente anuncia Cristo, que a gente fala de Jesus. É em dias comuns, não é em dias agendados. É em dias comuns que Paulo disse: eu me sentei, comecei a conversar com aquelas mulheres, e enquanto eu falava, o Espírito converteu o coração de Lídia, e ela creu e foi batizada. Quantas Lídias estão precisando ouvir o evangelho da sua boca e da minha boca? Deixa eu dizer algo, irmão. Deus mandou Pedro ir até lá? Deus mandou Pedro? Deus mandou João? Deus mandou Paulo e Silas. Quero aprender aqui, irmãos. Tem gente que vai ouvir o evangelho através de sua boca, não da minha. Tem gente que vai ouvir o evangelho através de você, não de mim. Eu não sou o centro das atenções. Deus chamou a sua igreja e disse: vá e anunciou o evangelho. Tem pessoas que eu nem conheço, mas que você conhece. Tem pessoas que eu nem tenho intimidade, mas que você tem, e é através de você que elas vão chegar até Cristo. O que Deus quer que a gente tenha disponível. Pregue. Fale de Jesus. Paulo seguindo a direção, mas ainda ia acontecer outras coisas nessa viagem. Versículo 16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens serão servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Uma mulher possuída por um espírito demoníaco, ganhava muito dinheiro com os senhores, era escrava, adivinhando coisas. Imagina essa mulher aqui na barra. Vixe, meu Deus, vai ganhar muito dinheiro do povo. Era dinheiro bom. Aí ia lá a casa, era a casa da toda essa mulher. Ela não errava na adivinhação. E aí o espírito olhava para Paulo e Silas, e o espírito dizia: esses são homens de Deus e vieram dizer a vocês como vocês podem ser salvos. Eles vieram pregar o evangelho. E a Bíblia diz que isso durou dias, ela dizendo isso. E Paulo se dignou e disse: espírito, saia dela, em nome de Jesus. E o espírito sai. E aí o que acontece? Vamos ver o texto. Versículo 19. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas, arrastaram até a presença das autoridades
ouvi uma voz, uma visão que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles agora estão sendo castigados por amor à palavra. O que é que Deus está dizendo? A missão de pregar o Evangelho nem sempre vai ser de conversões, vai ser também de dor e sofrimento. Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu disse. Ele nunca disse que nós não teríamos dificuldades. E agora Paulo e Silas não fizeram nada demais. Eles só estão cumprindo a missão de Deus. E agora eles são açoitados, colocados na prisão. Versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviram. E de repente houve um forte terremoto. E até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. E Paulo gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde estavam prostrados, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus, e você e a sua casa serão salvos. Aleluia. O carcereiro iria se matar, irmão. Iria tirar sua própria vida. Mas Paulo disse: não precisa. Nós estamos aqui. E aquele carcereiro fez uma pergunta: o que eu vou fazer para ser salvo? E aqui eu quero pregar. Se uma pessoa chegasse para você e perguntasse assim: o que eu preciso para ser salvo? O que você diria? Pregar o Evangelho, pregar o merecido. Depois que eu tenho um encontro com o Evangelho, eu me arrependo muito de muitas pregações que eu preguei. Só besteira. Usei a Bíblia para falar dos meus pensamentos. Dou graças a Deus que Deus não permitiu que eu entrasse em vários lugares, fizesse coisas grandes, que aí eu ia enganar muita gente, porque eu não pregava o verdadeiro Evangelho. Essa é a pergunta chave. Se você não sabe responder essa pergunta, você não sabe o Evangelho. O carcereiro está perguntando: o que eu vou fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo. Eu quero ir para a eternidade, morar com Cristo no céu. O que eu vou fazer? Pergunta Paulo. O que você responderia? O que você responderia? Se alguém lá para chegar assim: o que é que eu posso fazer para ser salvo? O que é que você responderia? Olha só o que ele vai responder. Paulo, no versículo 30. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus, e você e a sua casa será salvo. Aí essa mensagem, essa resposta de Paulo nos ofende, porque a gente, além de Jesus, quer dar uma série de coisas das pessoas fazer para ser salvo. Isso não é o Evangelho. É só Jesus falando, é só Jesus.
crer em Jesus, parar de fumar, parar de beber, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Isso não é o Evangelho. E mostra na Bíblia que isso é o Evangelho. Você só para de beber, só para de fumar quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus lhe salva, quando o Espírito habita em você e você nasce de novo. É aí que você vai começar a viver uma vida voltada para Deus. Mas sem Jesus você não consegue largar essas coisas. Vou pegar por hino, Marlon. Quando ele me perguntar o que é que ele faz para ser salvo, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Só isso. Só isso, só isso. E quando ele vier para cá? Quando ele vier para cá, eu vou discipular ele, ensinar o que é ser um discípulo. Mas lá fora, se arrependa e crê em Jesus. Só isso. Aqui dentro, depois que ele tomou a decisão, ele vai aprender a ser um discípulo e como seguir Jesus nesse mundo. Não se prega santidade para o ímpio, prega santidade para o crente. Como é que o ímpio vai ser santo se ele não tem o Espírito habitando nele? Como é que o ímpio vai se parecer com Jesus se ele ainda não teve nenhum encontro com Jesus? Isso é contraditório, irmão. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo com o ímpio que ele tem que se parecer com Jesus. Eu disse: você está errado. Você está errado, você está invertendo. Quem deve se parecer com Jesus é aquele que foi encontrado por Jesus, é aquele que foi salvo por Jesus. O ímpio ainda não foi salvo. Se parecer